Na Fogueira com Elas Começando, eu sou Fabiana Barros. E eu sou Milane Nascimento. Esse é um podcast voltado para a espiritualidade, expansão da consciência, sempre trazendo novidades dentro desse universo vasto e gigante que a gente vive e que a gente não vive também. Bom, vou começar falando do curso de Tamiana. É um curso para quem quer se conectar com os pleiadianos ou quem já se conectou e quer abrir mais esse portal, né? Eu falo que é uma porta de entrada para trabalhar com esses seres estelares. É um combo completo de Tamiana, complementares e crianças. Tem também somente Tamiana para quem quer. Está com 40% de desconto no cupom que vai aparecer aqui. Então, quem tem interesse, né, em trabalhar com essas energias para si ou atender como terapeuta, acesse o QR Code, entre em contato comigo e eu explico em detalhes como funciona. Outra novidade legal do nosso canal aqui é o grupo VIP do Na Fogueira. Então, vai aparecer um QR Code para quem quer entrar nesse grupo VIP, né, um grupo de WhatsApp. Ali a gente vai trazer informações sobre os convidados, novidades da espiritualidade, terapias dentro das que eu faço, do que a Fabi faz. Sempre a gente vai estar alimentando, né? Vai ser aqueles bichinhos que a gente alimenta, vai ser o nosso grupo VIP. Então, se vocês tiverem interesse, é só acessar o QR Code e entrar também. E a gente está lançando um curso também para quem é bem infantil, tá iniciando o processo de autoconhecimento, né? Não conhece nada dos termos que a gente utiliza aqui, enfim. A gente está lançando um curso, que ele é um curso básico, né? A Jornada do Eu. Vai abordar temas como as leis universais, né? Banho de ervas, que paranormalidade, são chakras, né? Coisas bem básicas para quem não entende nada desse universo quântico, desse universo que vai além daquilo que a gente pode enxergar. Então, se vocês quiserem, tem o QR Code aqui, ele tá em promoção, tá R$59,90. Por algum tempo vai ficar esse preço ainda, né? Depois vai ser alterado. Mas é um curso bem completinho ali no básico para quem tá iniciando, para quem ainda não conhece os termos, não conhece nada sobre chakra, nada sobre leis espirituais, enfim, a gente faz essa introdução. Bem legal, gente. Tá um preço bem em conta, então, para quem tá começando nesse mundo, ou quem quer entender, né, da espiritualidade, fica aí esse curso que a gente fez com muito carinho para vocês, né? Vamos à convidada? Sim, hoje a gente tá com uma menina muito especial, que eu já amo a voz dela, porque eu sigo o canal dela, sou inscrita no canal dela e acompanho bastante, assim. É a Camila Schumann. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A nossa fogueira. Vamos queimar as bruxas, vamos queimar então. aqui. Vamos queimar. Mais uma vez, né? Transcender, né? Não deu certo. Camila, a gente queria que tu começasse falando um pouquinho de ti, né? Da tua experiência e com a espiritualidade e depois entrar no teu trabalho, né? Tá certo. Então, olhando para trás, assim, né? Onde começou a minha experiência com tudo isso, eu acho que eu comecei a despertar a minha consciência para sair desse mundinho que a maioria das pessoas vive, né? Que é trabalhar, estudar, ter aquela vida padrão. Eu comecei a olhar para isso e ver que algo estava errado ali com 22 anos, mais ou menos, né? Onde eu comecei a adoecer fisicamente, embora eu trabalhasse já com algo que eu amava, que era moda, que é a minha formação acadêmica, é moda, comunicação e marketing. Nada a ver com o que eu faço hoje, né? Até o canal uso bastante a questão do marketing, comunicação, mas moda é uma paixão, assim, de infância, que eu cheguei a cursar, trabalhei 6 anos na área da moda, mas o ambiente empresarial, né? Aquela questão de muita cobrança, faz coleções que daqui a 6 meses ninguém quer ver mais, então isso começou a ficar tudo muito raso, sem sentido, né? Muito fugaz, né? Muito, eu não tinha propósito ali, né? Só aquela coisa de cobrança, de consumo. E eu comecei a ver que algo não me nutria mais. Então, eu comecei a adoecer porque eu não conseguia fazer uma refeição, eu não conseguia pegar sol, nada disso, né? Era sempre uma correria. Aí eu chutei o balde, né? Eu saí do trabalho, eu mudei de cidade, foi na mesma época que eu conheci ali o pai da minha filha. E fui morar numa cidade muito pequenininha, porque eu queria ter tempo
para preparar o meu almoço com toda paz e calma. E eu nem sou uma pessoa que gosta de cozinhar, mas eu tava tão sufocada que eu queria só preparar a minha refeição e não precisar comer comida congelada ou algo pronto. E aí fui para essa cidade minúscula, que eu achei que não ia acontecer nada lá. E de fato as pessoas diziam, mas você não vai voltar a trabalhar. Não, eu tô aqui porque eu quero preparar minha refeição, pegar um sol depois do almoço, acordar tarde. Era essa vida que eu tava querendo naquele momento. E pintar mandalas, né? Minha alma pedia por essa conexão com a arte, então eu não tinha tempo para nada, imagina pintar, né? E aí comecei a pintar as mandalas, fui me conectando com a geometria sagrada, né? E muito intuitivamente, nunca fiz curso de pintura, nada, simplesmente eu sabia o que fazer e como fazer. E até os materiais que precisava usar. E aí eu fui dando vazão a isso, e nessa cidade minúscula, de tanto uma amiga insistir, eu acabei indo dar aula de matemática numa escola. E eu nem sabia por que eu estava indo dar aula de matemática. É isso que eu pensei, né? E aí, mas como o diretor da escola era nosso vizinho, conhecido, era uma pessoa muito expandida, eu pensei, tá, vamos lá, né? E aí, na hora, assim, ele disse, não, mas a gente quer colocar uma outra visão da matemática para os alunos, tá tendo muita falta e tal. E eu já conectada com o Tzolk'in, com o sincronário, eu pensei, então, vou fazer essa galera conhecer a matemática de outra forma, calcular os quins, né, fazer gincanas dentro de famílias. Eu comecei a levar isso para eles, eu achei que era esse o meu propósito ali. E eu descobri que não, ali no segundo dia de aula, onde na mesa dos professores, todos os professores se apresentando e tal, lá na ponta, uma mulher pequenininha, assim, ela disse, eu sou psicóloga da escola, eu dou aula disso, e eu sou bruxa. Aí eu olhei assim e disse, foi isso que eu vim fazer aqui nessa cidade. Encontrar ela, né? Foi isso. E ali começou. Aí com ela assim, uma maga. Ela é a minha... Eu falo que ela é a minha guia até hoje, assim. As cerimônias de ayahuasca de 2012 pra cá, eu só consagrei com ela. 2 únicas vezes que eu consagrei na vida, fora dos rituais dela. Então, uma pessoa que me trouxe pro reiki, pra ayahuasca, várias coisas, assim, eu não tinha nem ideia. Ela me trouxe conhecimento da Wicca. Então, ali começou a minha conexão com todo esse outro lado, né? Que a gente vai negligenciando por não ter a conexão e a informação, né? Depois saí dessa cidade, aí vim para a cidade onde eu moro hoje, que é Torres. E ali continuei mergulhando na questão da consciência através do Axis, né? Fiz o curso que foi bem decisivo para mim, que é Barras de Axis. E aí veio o DEN, né? Que é o pilar principal do canal. Então, ali a coisa não parou mais, assim. Aí deixei moda para trás mesmo e foquei só na questão da terapia, que é basicamente o que eu movimento, assim, como carro-chefe até hoje, né? Mas dentro da terapia quântica tá a questão da mentoria de chamas gêmeas, tá a cura arcturiana, né? Barras de Axis também, mas as cerimônias com cacau medicina, que eu sou guardiã, ayahuasca. Então, tudo eu levo junto dentro da bolha, né, da terapia quântica, né? Legal. E também a música. Agora a gente se reconectou fortemente com a música, com a alta frequência, que é algo que já faz parte da minha vida há 20 anos também. Só que agora nós estamos do outro lado, né? Eu saí da pista do solo sagrado, onde eu tive um processo de cura muito grande, assim, com alta frequência. E agora a gente leva a alta frequência para as pessoas poderem se conectar com a essência delas. Então, parecem coisas separadas, mas na base tá tudo muito conectado. Tudo se conecta. Tudo se conecta. Camila, e esse assunto de chamas gêmeas, né? É um assunto que a gente ainda não abordou aqui, né, Flávia? Sim, não abordou. Se tu puder falar, explicar para as pessoas entenderem, né? Às vezes confundem com almas gêmeas confundem. E tudo, né? Eu mesma confundia. Quando eu me deparei com isso, eu hoje trabalho com mentoria de chamas porque há mais de 3 anos eu comecei a vivenciar uma dinâmica, né? Então, não tem como tu falar e orientar as pessoas sobre algo se tu não vivenciou aquilo ali, né? É impossível. E quando a gente fala de dinâmica de chamas, eu vejo muita gente postando conteúdo na teoria sobre isso e é nítido que a pessoa não tem o embasamento de sentir na pele o que é viver uma dinâmica. E faz total diferença, né? Entender os processos. Então, a diferença
diferença básica é que almas gêmeas, né? Eu, quando me deparei com isso, achava que eram só nomenclaturas diferentes, que era tudo a mesma coisa. Almas gêmeas, nós temos várias. Vocês podem ser almas gêmeas, né? Como amigas, a gente pode ter uma alma gêmea que é um relacionamento maravilhoso, pais, filhos, enfim, né? Almas gêmeas não tem muito critério, são aquelas pessoas com muita afinidade, tem a graduação, a classificação ali, almas mais compatíveis, outras menos, almas com pendências, tem algumas coisinhas que diferem, mas o que importa, almas gêmeas nós podemos ter muitas, tá? Em uma vida. Chama gêmea não. Chama gêmea é aquela única, né? Claro, eu acredito que ninguém na Terra tem o conhecimento absoluto sobre isso, né? Tudo são teorias. Então, a teoria que a gente tem mais plausível hoje sobre isso é que a mesma alma se dividiu em duas polaridades, experienciando o masculino e o feminino, tá? Yin e Yang, né? Então, por exemplo, eu sou o Yin da minha dinâmica, né? E a minha chama gêmea é o Yang. Mas, como nós temos as duas polaridades dentro de nós, quando nós nos conhecemos, eu estava na energia masculina. E ele também, porém, ele estava um pouco acima na porcentagem, digamos ali, 70% no masculino e eu 60%. Então, era um choque, né? Por mais que a gente teve aquela conexão, para vocês terem ideia, eu reconheci ele de costas. Num dia aleatório, né, que não foi aleatório, que a pessoa que me levou para aquele lugar já tinha vivido uma vida conosco antes, onde ele era casado com ela, deixou ela grávida para ficar comigo. Então, ali a gente estava refinando um processo kármico, né? Ela me chamou para aquele local onde eu encontraria ele. E eu reconheci ele de costas. Então, assim, nada explica olhar uma pessoa de costas à distância e reconhecer. E naquele momento foi impactante, mas eu não sabia com o que eu estava lidando, né? E aí, na mesma semana, nós nos conectamos e foi muito mágico, muito incrível, só que a dinâmica tem essa característica. Uns dias de lua de mel e explode a bomba e sai destroços para todos os lados. Então, aí começa o processo de olhar para dentro, né? É muito importante que as pessoas entendam que a dinâmica de chamas, ela não é sobre, encontrei minha chama, vou viver um relacionamento lindo, maravilhoso e tranquilo. Jamais. Primeiro precisa passar pelo processo de lapidação, né? E aí é que entra a questão. Por exemplo, se você vive uma dinâmica de chamas gêmeas, tu vai ter menos ou mais coisas para lapidar do que eu. Não somos iguais, né? Então, a nossa bagagem pessoal, ela conta muito. E a nossa vontade de trabalhar esse interno também. Aí as pessoas perguntam, mas quanto tempo eu vou levar para conseguir ficar com a minha chama num relacionamento? Depende, cada processo é um processo, né? Tem pessoas que em 1 ano já conseguiram se conectar e estão num relacionamento harmônico baseado em amor incondicional, que é o esperado, né? Em 1 ano, desde o momento em onde se conectaram pela primeira vez até agora, já passaram por todos os processos e estão juntos. Mas são pessoas chamas que já conseguiram ficar unidas em outras vidas. Então, elas tinham poucas coisas para ajustar, né? Algum processo de crenças, coisas assim. Mas outros casais passam, às vezes, décadas. A minha dinâmica, por exemplo, está há mais de 3 anos, em ciclos, né? A cada momento que a gente se reconecta, nós estamos um pouco mais refinados, mas ainda não conseguimos nos conectar para um relacionamento, porque a gente nunca conseguiu. Na nossa história de existência, nunca conseguimos ficar juntos. Então, esse ponto em que estamos hoje é o ápice da nossa história, onde a gente conseguiu chegar o mais próximo de um entendimento, porque antes nem isso tinha, sabe? Quando tu fala, a pessoa entende bem, mas aí não já seria, por exemplo, né? Às vezes eu falo que às vezes a pessoa acha que encontrou o príncipe e na verdade é o cavalo, né? Que ela tá vivendo. E ela acha que é o príncipe, mas é o cavalo. Não pode acontecer algo assim, de você achar que você tá com a sua alma gêmea, que não sei o quê, e aquele relacionamento tóxico pra caramba. As pessoas confundem bastante e se martirizam nisso, né? E existe a questão chamam de falsa chama gêmea, né? Então, como que tu vai diferenciar isso? Quando ela te coloca justamente nesse processo de intoxicação emocional, quando te faz mais mal do que bem, provavelmente
é uma falsa chama gêmea, porque tu tá indo cada vez mais para um buraco, ao invés de te conectar com a tua essência e sair daquela zona, daquela neblina, né, que a gente vive muitas vezes. Porque o que a gente entende como relacionamento? Essas conexões entre humanos, onde a base é codependência, né, controle, manipulação. Todo mundo tem ciúme, disputa, um quer controlar o outro. É isso que as pessoas chamam de relacionamento. E quando a gente lida com uma conexão de chamas gêmeas, não tem isso. Não tem controle, não tem manipulação. Então, não é para ter, né? Quando as chamas se encontram, tem ainda, porque é justo isso que precisa ser lapidado. Então, tu olha pro teu processo e quando tu percebe que tu tá melhorando como ser humano, sim, aquilo é verdadeiro. Consegue medir por isso. Consegue mensurar dessa forma. Por exemplo, eu, olhando para minha versão Camila 3 anos atrás, nem eu gostaria de estar comigo. Porque eu era uma pessoa completamente densa nesse sentido. Eu não sabia o que era amor incondicional, entende? E foi o meu divino masculino, que as nomenclaturas que se usa, né, para o masculino e feminino, divino masculino e divino feminino, porque é uma união divina, né? É uma união espiritual. E aí eu comecei a observar os meus comportamentos, porque no começo, o que a gente faz? É o espelhamento, né? Todas as relações são espelhamentos, na verdade. Mas quando a gente está falando de chamas gêmeas, é como se o espelho fosse ampliado e tivesse uma lupa gigante. Então, tu tá diante daquela pessoa que vai te mostrar tudo que tu tem de bom, mas principalmente tudo que tu precisa trabalhar em ti. E aí, o que a gente faz? A gente acha que é o outro, né? Então, se aquele espelho enorme tá na minha frente e eu não entendo que é um espelho, eu vou apontar o dedo pra pessoa. E eu fazia isso no começo, né? Eu falava, tu precisa tratar o teu emocional, tu é uma pessoa emocionalmente indisponível, tu é isso, tu é aquilo, tu é não sei o quê, não sei o quê. Daí eu consagrei Cacau uma vez, eu comecei a perceber que alguma coisa ali eu precisava entender. Aí eu fui em mais 3 cerimônias de Cacau. O Cacau é uma medicina maravilhosa, né? Ele trabalha no cardíaco, que é justamente onde a gente precisa purificar. E eu não era guardiã do Cacau nessa época. Eu me tornei guardiã do Cacau quase 1 ano depois. Primeiro eu passei pelo processo, né? No meu processo de cura mesmo. E a Kelly até falou, né? Eu não gosto da palavra cura, porque parece que a gente tá doente, mas eu realmente estava doente. Era um adoecimento emocional ali absurdo, e eu só enxerguei depois que eu me curei. Que aí eu vi, nossa, eu agia dessa forma. E uma pergunta, como que a gente sabe, existe alguma forma segura, né, de saber que você tá diante da sua chama gêmea ou não? Isso é só intuitivo mesmo? A radiestesia pode apontar sim ou não, né, para confirmações, mas o mais importante é a pessoa sentir dentro dela, né, e observar os sinais, porque são muitas sincronicidades, muitas, assim. Então, desde sonhos, a gente sentir o campo da pessoa. Por exemplo, imagina, aconteceu comigo, eu estava atravessando um local, eu nem era para estar naquele local, eu senti um chamado forte que eu precisava ir lá naquele momento. E eu estava atrasada para um outro compromisso, mas eu fui até lá e cheguei naquele local. Fiz o que eu tinha ido fazer, né? Entrei na loja, peguei as coisas que eu precisava. Quando eu tô saindo, eu senti que a minha chama tava ali. Eu tinha plena certeza. São aquelas coisas que a gente não explica como. Né? Mas tu tem certeza. Eu tenho certeza, ele está aqui. E eu olhei ao redor, não vi. E continuei andando porque eu precisava chegar no horário em outro lugar. Neste caminho de 2 quadras, eu passei por uma lancheria, uma lanchonete. Só segui. Quando eu cheguei em casa, ele mandou uma mensagem dizendo que eu havia passado por ele 2 vezes. Indo e voltando. Ele estava dentro da lanchonete. E aí eu falei, nossa, mas em tal lugar, a 1 quadra dali, eu senti a tua presença. Ele disse, sim, eu estava ali, fui pegar um sanduíche e voltei. Que bizarro. É louco, né? É sinistro. E assim acontecem milhares de sincronicidades. Milhares de histórias, né? E aí a pessoa começa a trazer falas também. Por exemplo, uma frase que eu ouvi dele, mesmo sem ele ter plena consciência do que éramos, hoje ele tem, mas são comunicações espirituais, né? A pessoa fala aquilo, ela nem sabe direito por que ela tá falando. Então, um dia ele falou assim, nós já vivemos a vida juntos, só falta o físico.
Por que que ele falou isso? Porque nós estamos conectados no espiritual, no mental e no emocional. Mas não estamos juntos no físico, porque ele tem um processo kármico para finalizar e eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Então, a gente tem essa conexão que nunca cessa, não importa, pode ir pro outro lado do mundo. Sempre vai ter aquele link. E em algum momento, eu já tentei esquecer. No começo, eu pensei, não, isso aqui não é chama gêmeo, isso aqui não é nada gêmeo, isso aqui é uma porcaria de uma conexão kármica com uma pessoa que não sabe o que quer. Sim. Eu risquei, né? Eu conheci ele em fevereiro, eu risquei ele por 2 ou 3 meses, assim, de esquecer que a pessoa existia. Aí chegou junho, o universo colocou ele bem na minha frente, como se dissesse aqui, ó. Não vai esquecer, não. Tem coisa pra fazer aqui. E sempre foi assim. Aí, em alguns momentos, eu perdi a paciência. Isso no primeiro ano, né? Que eu fiquei relutante por muito tempo. Perdi a paciência, vou me conectar com outra pessoa. Aí eu tava aqui em Floripa, conheci outra pessoa. No dia que eu fiquei com essa pessoa, ele me mandou uma mensagem. 10 meses sem falar nada, mandou uma mensagem. Perguntando de cura arcturiana. Do nada, assim, eu pensei, nossa, mas o que tu quer com cura arcturiana? Ele disse, não, eu quero fazer tudo que for possível pra chegar logo na 5D. Uau! E daí tu vai juntando os sinais, assim, como é que a pessoa aparece 10 meses depois no dia que tu te conecta com alguém, sabe? Tá ali, né? É muita magia por trás de tudo. Ô, Camila, e uma questão, assim, falando em chama gêmea. Chama gêmea necessariamente é um relacionamento homem-mulher? Ou que seja homem, mulher, mas eu digo relacionamento que seja amoroso, ou pode ser uma mãe, um filho? Não, aí seria almas gêmeas. A chama gêmea é um relacionamento amoroso. É amoroso. E a pessoa, eu tenho amigas, né? Amigos também, pessoas lindas, maravilhosas, homens, mulheres, solteiros, com dinheiro, com tudo, e falam, nossa, Mila, mas né, eu atendo... Quero encontrar o amor e não vem, não encontro. Cadê o The One? Cadê essa pessoa? Por que tem pessoas que passam a vida e não encontram essa chama aí? Pois então, quantas barreiras será que essas pessoas têm levantadas pro amor, né? Porque uma coisa é os 5% da nossa mente racional, que quer, né? Todo mundo, se tu perguntar, todo mundo quer viver um amor. Mas e os 95%, o que tem ali impregnado no inconsciente dela? Será que ela realmente está aberta pro amor? Porque às vezes a pessoa levanta um monte de barreiras e ela acha que ela tá ali para se conectar com alguém, mas ela não tá. De verdade, ela não tá aberta, entende? E tu acha que isso interfere para não encontrar? Totalmente. Porque nós criamos muros de proteção, né? Às vezes as pessoas têm feridas emocionais, por exemplo, quando a gente conecta com a chama gêmea, a primeira coisa que vai ter que ser trabalhada é isso, as feridas emocionais lá da nossa infância. Porque não pode ter nada, é um diamante que tem que ser puro, lapidado, não pode ter nada ali que vá criar atrito, entende? Então, assim... injustiça, abandono, humilhação, traição, são feridas emocionais que vai disparar o gatilho quando tu conhece alguém. E quando é a tua chama, é muito mais violenta a dor que vem, né? É como se alguém enfiasse o dedo mesmo na tua ferida e, agora precisa curar isso aqui. Então, se tu não tem o olhar para saber que aquilo é teu, tu acaba achando que é o outro que tá te fazendo sentir aquilo. Mas quem é que tá sentindo? É tu que tá sentindo, então a ferida é tua. Se vira, vai curar, entende? O trabalho, ele é pessoal. Claro que vai chegar um momento onde essas chamas, elas vão conseguir ficar reunidas. Vários casais conseguem, mas depois de fazer o trabalho interno. Antes não tem como. Enquanto a gente está responsabilizando o outro por aquilo que nos dói, não avança. Não avança. E você, assim, por exemplo... Ok, eu tô na Terra, bonitinha, mas a minha chama gêmea tá lá... Nas Pleiades. Em Órion. Lá Sirius, me chama gêmea é um gato. Acontece isso ou não? Toda vez que eu venho pra Terra, necessariamente ela precisa estar aqui comigo ou não? Não. E às vezes ela vai estar aqui contigo, ela vai embora antes. Eu conheci um casal que eles se conectaram, tiveram uma filha. Vai embora da Terra ou vai embora morrer? Foi embora da Terra. Fez a passagem. Não, mas não que desencarnou o corpo físico. Sim. Desencarnou e saiu do planeta, no caso. Ou não?
Morreu. É a mesma amiga. coisa, né? Morreu, amiga. Saiu do planeta, é a mesma coisa. Não, eu digo que às vezes a pessoa não quer mais reencarnar na Terra, ela foi pro mundo mais evoluído. Não, ele realmente, né, o que a gente entende como morte, ele morreu, mas ele sabia que a missão dele continuaria em outro lugar. Então, ele já foi com essa consciência. E deixou ela aqui, a chama dele aqui e a filha aqui. Mas ele entendia o processo, né? A filha que teve que sustentar um pouco o campo da mãe, a mãe não entendeu por que ela foi deixada, né? Ela relutou com isso por um tempo. Mas a filha tinha mais consciência que a mãe nesse processo. Então, ele tem, né? Como eu falei, a gente não tem a verdade 100% absoluta sobre tudo, mas tem as 144 almas, vocês já devem ter ouvido falar. E ao que tudo indica, os casais de chamas têm uma missão com o coletivo, que é se reunirem e trazerem essa raça de crianças muito cristalinas para a Terra. Elas vão ser a 7ª raça, né? Essas crianças puras que não têm karma. Então, elas são filhas de chamas. O portal é a chama feminina. E realmente faz sentido, porque eu observo muitas divinas femininas fazendo purificação de útero, né? Tendo que focar muito nessa questão, tanto que elas entram num processo de celibato automático, assim, naturalmente não se conectam com ninguém por 1-2 anos e sempre fazendo trabalho de limpeza uterina, porque essas crianças, elas são muito exigentes, elas não vão vir através de um portal que não está purificado. Então, como o nosso útero é o nosso caldeirão de memórias, né, a gente tem ali memórias das nossas ancestrais, memórias das nossas relações dessa vida, então tá cheio de lixo para limpar. E precisa haver essa purificação para que essas crianças venham através desse portal. Então, meus filhos não são essas crianças. Por quê? Porque eu tive eles há 13, 14 anos. Era uma bagunça a minha vida. Nem sabia que era purificação de útero. Há 13, 14 anos atrás não se falava disso mesmo. Mas eles são crianças de outra linhagem, né? São crianças cristais, são crianças arco-íris. Eu tenho uma também de 9 anos, que não é filha de uma conexão de chamas, é filha de uma conexão com uma alma gêmea. Ela já foi nossa filha em outra existência. E ela veio também no meio do caos, assim, antes do meu processo de cura, né? Então, mas ela é uma selenita humana. Ela veio com uma missão. Conseguiu, né? Num portal ali meio intoxicado, mas ela conseguiu vir. Uma dúvida que eu fiquei. A teoria das mônadas, né? Temos a fonte, a mônada, a alma, as 12... se divide em 12 almas, os 144. Isso. Eu não consegui entender nesse contexto... das 12 almas, então, tem 6 casais? É isso? Então, isso é bem confuso. Pois é, mesmo, né? Sabe, na conta? Porque o que a gente sabe, teoricamente, né? Que uma alma se subdividiu em 2. E aí tem o divino masculino e o divino feminino. Então, são 12 casais, no caso, né? Seriam. É porque é confuso se eu penso que se da mônada, sai 12 almas. A alma dividiu. Essas 12 almas, uma dividiu. Dividiu a alma subdividiu. em Masculino duas polaridades. E aí, dali saiu os casais, os outros e Né? Não, na verdade, aquela alma se subdivide em 2 polaridades e uma vai para experienciar o masculino e a outra o feminino. Em algum momento, quando essas 2 consciências estão num certo grau ali dos seus processos pessoais, elas vão se reconectar para continuar o processo pessoal, porém, depois dessa reunião, que ainda não é uma união para ficarem juntos como casal, que é a ilusão que as pessoas têm, né? Vou encontrar minha chama. Eu até tinha uma amiga que dizia isso, ela ouvindo conversas entre eu e uma outra amiga que estava vivenciando a dinâmica, a que não estava, dizia, mas eu quero encontrar minha chama, quando é que eu vou encontrar minha chama? E a gente dizia, não fala isso. Não fala isso porque a gente vai dizer, sinto muito quando tu encontrar a tua chama, porque não é uma coisa assim, que maravilha, eu tenho minha chama gêmea. A gente passa bastante trabalho nesse processo, sabe? Até entender a beleza que tem por trás, a gente passa por um processo bem doloroso, assim, porque amar uma pessoa e não estar com ela já é desafiador. Aí pensa, amar uma pessoa e ver ela tendo uma vida com outra pessoa, tendo filhos com outra pessoa, porque é o cenário que pode acontecer, entende? Então, assim, é um exercício hard de amor incondicional.
E não tem pra onde fugir. Não tem como desconectar, não tem divórcio energético que resolva. Não tem. A pessoa fica É encarar o você, processo. né? É você. Encarar o processo. Mas, por exemplo, você encontrou sua chama gêmea, viveu lá 10 anos, você separou. E tá com outro relacionamento, a chama tá a chaminha lá chamando com outras pessoas. Vai estar sempre ali conectado? Eu acredito que uma vez que as chamas gêmeas se conectam no amor incondicional, elas não desconectam mais. Não separam. Não. O casal que eu conheço, que já tem uma filhinha, eles passaram por muitos ciclos. Acho que umas 2 décadas levou ali até eles se conectarem e ficarem juntos de fato. E agora eles não se separam mais. Não tem essa... Eles estão até separados fisicamente, porque ele tá em Portugal, ela tá aqui no Brasil, mas eles estão casados, entende? Então sim. mantém aquela conexão plena, eles só estão geograficamente afastados em função de questões ali mais leves, né, para um e outro, em função de trabalho. Mas eu acredito que não tenha possibilidade, uma vez Entendi. que realmente há uma união plena, entende? Uma união baseada, pautada no amor incondicional. Sem aquele lixo todo que as pessoas acham que é um relacionamento amoroso. Controle, ciúme, posse, dependência emocional. Não existe isso. Outra dúvida, né? Vou colocando aqui. Claro. Por exemplo, sou uma mulher hétero. Tô casadinha lá, vivendo uma vida e de repente a minha chama gêmea é outra mulher. E eu me apaixonei. Como que... Ou um homem. Pra mulher acho que é mais fácil, mas um homem. O cara lá, casado, com uma vida normal, família, e a chama gêmea dele é outro homem. Então, pra Acontece mim, também, ou não? pessoalmente, tá? É o meu ponto de vista, lembrando que pontos de vista cada um tem o seu, né? Pra mim, essa teoria de que existem 2 corpos, como tu trouxe, 2 corpos masculinos e são chamas gêmeas, um na polaridade feminina, outro na masculina, isso pra mim não faz sentido nenhum. Porque se o propósito final é das chamas se reunirem em masculino e feminino e trazerem essa nova raça, gerarem essa criança para a divina feminina ser o portal, como que temos aí 2 corpos iguais? Ou 2 femininos ou 2 masculinos? Não fecha a conta, entende? Então, quem é... Vamos polemizar. Né? Quem é homossexual não tem uma chama gêmea. Eu acredito que tenha, sim, mas talvez não a encontre nesta vida, né? Que esteja aqui experienciando essa relação homossexual com uma alma gêmea ou com um relacionamento kármico que tá ali resolvendo aquela questão. São várias possibilidades, né? Outra dúvida, Camila. Polarização masculino e feminino, né? Ela vem na experiência que a gente quer viver. Certo? Não necessariamente a minha... Sei lá, meu eu não tem uma polarização. Meu corpo tem uma polarização, né? Um órgão sexual, físico. Isso não pega também? Porque não necessariamente o meu eu é masculino ou feminino. Ou ele é... dentro dessa teoria. Não, quando a gente fala espiritualmente falando, não tem essa divisão, né? Então, a alma, ela se subdividiu em 2 polaridades para experienciar o feminino e o masculino simultaneamente, né? Aqui, exato. Só que quando a gente fala aqui, a gente tá focando nessa vida, né? Mas e quantas outras experiências a gente já teve antes, que aí pode ser que lá atrás... houveram processos onde não foi possível tu encontrar a tua chama gêmea, né? Ou porque ela estava em outra conexão com uma... Quem é que encontra uma alma gêmea e vai sair dali? Um relacionamento perfeito, maravilhoso, fluido. Eu não sairia, né? Então, assim, como é que eu vou encontrar minha chama gêmea? De repente, se eu tô vivendo um relacionamento com a minha alma gêmea, o meu processo é aquele naquela vida, né? Talvez fique para uma próxima. Então, são muitos fatores, né, que trazem até uma confusão para as pessoas, assim. Então, eu sempre falo, vamos trabalhar com o que a gente está acessando aqui, né? Encontrei minha chama gêmea, ok, o que eu faço com isso? Foca na cura emocional. Ponto, né? Não fica alucinando, mas a pessoa está casada, ou eu estou casada. Acontece muito, a mulher estar casada num relacionamento, não é um relacionamento que está nutrindo a alma dela, mas está ali, tem filhos, e aí encontra a chama gêmea. E aí, o que faz? Tenho que sair correndo, me separar? Não, foca no teu processo, naturalmente, focando no autoconhecimento e na autocura emocional,
vai entender que já terminou aquele ciclo e precisa sair dali, né? Então, não é em função da chama gêmea, é em função do seu processo pessoal. E aí vai acontecendo esse movimento dentro da dinâmica naturalmente. O que eu vejo muito é as pessoas colocando esse olhar para fora, né? Ah, encontrei minha chama gêmea, agora quero ir lá e ficar com ela a qualquer preço. Ou quero que ela saia do relacionamento em que está e venha ficar comigo a qualquer preço. Não é assim. É um processo individual que tem que acontecer dos dois lados, né? Só que o divino feminino, quando trabalha na sua cura emocional, acaba, de certa forma, empurrando a polaridade masculina também para o seu eixo, para o seu equilíbrio, sabe? Então, acontece um processo simultâneo, quando um se cura, o outro se cura. O feminino é um farol para o masculino, para que esse masculino volte para casa, né? Que é o lugar digamos dele. que a gente está meio que fadado aqui a encontrar a nossa chama gêmea. Pode ser que sim. Pode ser que sim, pode ser que não, depende do processo de cada um, né? Cada pessoa está vivenciando um processo com graus de consciência diferentes. Então, assim como a gente tem aqui, vocês são despertas, mas tem muita gente que não está desperto aqui hoje na Terra e nem vai. Entende? Então, algumas almas vão conectar com a sua chama porque já estão naquele grau evolutivo para isso. E outras talvez não agora, não ainda, né? Então, mas eu vejo, assim, muitas dinâmicas despertando. Muitas mesmo. Aonde eu vou, sempre aparece alguém. Se perguntar, sempre alguém levanta o dedo. Ah, eu tô vivenciando minha dinâmica. Aí a gente não sabe se diz parabéns ou sinto muito, né? Depende do momento que a pessoa tá passando ali. Eu penso que a partir do momento que você tem relacionamento, você tem desafios. Né? Pessoa que vem dizer, eu vivo um relacionamento maravilhoso, nunca brigo, nunca tenho estresse. Não tem como, né? Seja com uma mãe, seja com uma amiga, seja com um filho, vai ter desafios, são pessoas diferentes, né? Então, pra mim, eu penso assim, relacionamento, 2 pontinhos de desafio. Seja o que for, né? Desafio sim, mas o que eu observo nos casais de chamas que estão unidos, realmente não tem briga. Não tem conflito, não tem discórdia, não tem isso que a gente vê nos relacionamentos kármicos. É mais fluido. É harmônico, é um alto grau de respeito, de conexão, é onde um entende o outro pelo olhar, nem palavras são necessárias. É um outro nível, né? E esses casais serão modelos para o resto todo da humanidade se espelhar. Poxa, isso é possível, né? É possível viver algo assim. Então, por mais que não seja um relacionamento de chamas, as pessoas começam a enxergar, poxa, eu mereço também viver algo assim, né? Onde a pessoa me respeita como eu sou, onde eu posso ser quem eu sou. Porque na maioria dos relacionamentos um tá podando o outro, né? Ou a mulher ou o homem fica limitando. A pessoa não consegue viver a verdade dela. Sim. E isso já é um grande motivo para sair de um relacionamento, né? Mas as pessoas não saem. As pessoas vão se moldando dentro daquela caixinha, né? Corta a asa, depois corta a perna, vai mutilando. Tá lá. E aí tá lá. Não sabe mais nem quem é, né? Não. Bom, vamos falar um pouquinho do almanaque também? Se der, acho que dá um tempinho, a gente tem uma meia horinha. Então, aqui, o Almanaque 13 Luas, ele é um compilado, né? Para que as pessoas possam se conectar a uma outra forma de contagem de tempo. Então, a gente tem o gregoriano e a gente tem o 13 Luas, né? O gregoriano que vem ali de Calenda, que é o livro de cobrança de impostos. Então, ele foi feito para mecanizar o ser humano, né? Então, corram na rodinha do rato, paguem suas contas, trabalhem, paguem contas, trabalhem, paguem contas, sobrevivam e a vida de vocês é essa aí. É isso que o gregoriano traz. Tanto que um mês tem 30 dias, outro tem 31, a gente nunca sabe direito que dia que vai cair da semana. Agosto tem 95 dias. Agosto tem 95, nunca termina. Nunca acaba. E o setembro, por exemplo, que a gente entrou agora, ele faz referência ao 7. Por que ele é o 9? O outubro faz referência ao 8. Por que é o 10? O dezembro faz referência ao 10. Por que é o 12? Nossa, eu nunca parei pra pensar nisso. E aí, por que a tua mente fica bugada? Porque ela é obrigada a entender algo que não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Eles só fizeram uma coisa bagunçada porque eles queriam cada um receber o seu imposto. E a gente segue isso até hoje sem questionar. Entende?
E aí a gente tá ali, seguindo o calendário gregoriano, comemorando datas, sem saber o porquê daquilo. Bom, a gente é muito bom nisso, né? Em seguir as coisas sem questionar. Por que as noivas casam com um buquê de noivos? Porque lá... 1910, não sei se foi esse ano, mas quando criaram a história do buquê de noivos, era em função de que eles não escovavam os dentes e as flores eram para disfarçar o mau hálito. E as noivas entram com o buquê até hoje. É pra isso que foi criado. Gente, eu nunca ia saber disso na minha vida. Da Idade Média, talvez até, né? E aí, quando tu descobre isso, qual é a tua vontade de entrar com um buquê de noiva? Não faz sentido. Vou entrar com uma pasta de dente. Não faz sentido, a gente escova os dentes hoje, por que vai usar o buquê? Mas aí então é igual assim. o perfume, né? Na Idade Média, os melhores perfumes franceses por causa do Porque banho, não tomavam né? banho. E por que os casamentos... o maio é o mês dos casamentos? Porque lá, pra eles, na Europa, era o primeiro banho do ano. Então, eles casavam em maio porque estavam um pouco mais limpos. Faz sentido. No inverno não dava, né? E aí, a gente tem essa tradição até aqui, né? Que pra nós não faz sentido nenhum. E maio é o mês das noivas. Então, a gente é muito bom em seguir coisas sem questionar. A gente é bem bocó, né? A gente fica ali, né? Não, todo mundo disse que é assim, então vamos fazer assim. Até que alguém, não, peraí, é assim por quê? E aí, então, vem o 13 Luas. O 13 Luas conecta os ciclos naturais e principalmente os ciclos femininos. Porque são 13 luas de 28 dias. Então, aqui, a própria lua já é, né, a conexão do feminino, do intuitivo, é aquilo que tá oculto. Eu sou do selo lua, só que aqui a gente tá falando de luas mesmo, né, do nosso satélite natural. E só que dentro dos 20 selos, a gente tem o selo da lua vermelha. E eu sempre falo, o Bruno, que é o meu parceiro no projeto de música, ele é estrela. E aí eu falo pra ele, tu é estrela, tu só vê o brilho das pessoas, mas eu sou a lua, eu vejo a sombra delas, eu vejo aquilo que elas querem esconder. E de fato é assim. Se a gente for observar a energia que a pessoa carrega no Kim dela, tu é serpente, né? A gente descobriu agora, 65. E tu é semente. Então, são energias, embora sejam 64 e 65, são energias completamente diferentes. A semente vai trabalhar o florescimento, a serpente vai trabalhar a energia vital, né? Kundalini. Então, quando a gente se conecta com o nosso Kim e observa o oráculo, eu pulei aqui do 13 Luas, já entrei no Kim, por quê? Porque aqui a gente tem o 13 Luas, tá? Que é um calendário perpétuo, então são 13 luas de 28 dias. O 28 é o número exato ali do ciclo natural feminino, né? São 28 dias, o ciclo da mulher que está alinhada. E a gente tem dentro desses dias aqui, rodando como se fosse uma engrenagem mesmo, uma engrenagem perfeita que vai rodando em sincronia com a outra, que é o Tzolk'in, que é a matriz sagrada dos maias, né? Então, é uma contagem de 260 Só dias. uma pergunta, esse é o calendário maia? Ou não? O Tzolk'in é um deles. Eles usavam diversos calendários para contagem de tempo. Então, o 13 Luas traz o Tzolk'in dentro dele, porque cada dia dos 28 tem um Kim. Só que aqui a gente tem 364 dias e mais um, que é o dia fora do tempo. Esse dia não está dentro do calendário. Ele é o dia do perdão universal. Então, é como se fosse um Réveillon de 24 horas. Terminou um ano e, só pra gente entender, 25 de julho, o dia fora do tempo. Ah, mas tá ligado ao gregoriano. Por quê? Não, é porque naquele dia do 25 de julho é onde a estrela Sírius está mais visível no céu. É a subida da estrela Sírius. Então, os maias focavam os parâmetros deles todos no Sírius A e B. Então, o 25 de julho é o dia fora do tempo. Se a gente for olhar pelo gregoriano, todos os anéis, que é a nomenclatura correta, né, e não anos. Então, os anéis dentro do 13 Luas, eles terminam no 24 de julho. 25 é o dia fora do tempo, não pertence nem ao que foi, nem ao que vem. E 26 de julho começa o novo anel. Então, nós começamos agora o novo anel da semente. E a semente é o primeiro?
É que os anéis, eles não transitam pelos 20 selos. Eles transitam só pela família portal, que é a nossa. Então, todos os anos, eles vão ser semente, mago, tormenta e lua. Aí volta semente, mago, tormenta e lua. Nunca sai desses 4 selos, tá? A gente terminou um ano tormenta, que foi... tormenta mesmo, para quem estava presente na energia ali, viu que muitos processos de encerramento, de transformação, o ano inteiro sim, de julho a julho. De julho de 2024 a julho de 2025. Exatamente. Então agora vai acabar essa tormenta? Ai, foi tormenta. Ai, né? gente, sério. Nossa, acabou. Então agora a é gente... semente, agora é foco para plantar aquilo que vocês querem colher depois. Não. Então, cada tipo lua... assim, eu estou vivendo o ano da minha energia, no caso. Da tua energia. A gente pode aprofundar muito isso. Tem vários cálculos que é possível fazer para ver aonde tu tá dentro de um ciclo de 13 anos. Então, quanto mais tu entende, quanto mais tu estuda sobre essa sabedoria maia, mais encantado tu vai ficar, porque tudo faz sentido. Diferente Legal. do gregoriano, que nem o dezembro, que é 10, botaram 12, faz sentido. Aqui tudo se conecta. Então, por que é vermelho, amarelo, azul e... vermelho, branco, azul e amarelo? Porque tem uma lógica aqui. Na semana vermelha, você inicia coisas. Na semana branca, você refina aquilo que foi iniciado. Por exemplo, vai fazer um curso, começa na semana vermelha. Na segunda semana, refina aquele conhecimento. Na terceira semana, coloca em prática. E na quarta semana, tu vê os resultados. Que semana que a gente Meu Deus, tá? vamos tirar uma foto desse negócio. Eu podia ter trazido um pra vocês, mas depois eu mando um PDF. Não, na internet legal. deve ter também, né? Então, assim, quando tu começa a pautar tudo na vida de vocês, por exemplo, hoje é o selo da comunicação. A comunicação, que é o vento. Então, a gente tá aqui fazendo o quê? Comunicando. Entende? Tá completamente alinhado. Sincronicidade, porque vocês não observaram isso, mas sincronizou, entende? Sim. Então, hoje a gente tá aqui... Deixa eu abrir. No dia de hoje... E assim, como eu falei dos 28 dias, o Tzolk'in tem 260 dias, né? Que é essa matriz aqui. 260 dias é o número exato da gestação humana. Uma criança fica pronta para o nascimento em 260 dias. Depende. A minha ficou, acho que em 100 dias, porque ela nasceu bem prematura. Foi acelerada. Acelerada. Mas aí ela não nasceu pronta, entende? Ela precisou ficar lá em tratamento. A criança... que nasce pronta ela, em 260 dias. Se não vier o médico querendo marcar a cesariana, decidindo o dia que a criança vai nascer, né? A gente tem que também considerar isso. Então, hoje a gente tá aqui, ó... no Almanac sempre traz, né? Terça, 2/9, pequenininho, para as pessoas conseguirem se localizar um pouco melhor, até vivenciar só dentro do 13 Luas. Mas a gente sabe que uma transição radical é complicado, porque, por exemplo, como é que eu vou falar para o meu cliente, vou te atender lá no Kim 190? A pessoa não vai no atendimento. E uma dúvida, isso muda todo ano ou não? Esse almanac muda todo ano. Tá. Então, esse é o do ano da semente. Entendi. No próximo ano vai ser... Por exemplo, 2/9 do ano passado não estava nessa energia. Não, era outro Kim. O que acontece? Tu é o Kim 64, né? Lá na data que tu nasceu pelo gregoriano, era a energia daquele dia. Da semente, tá? Então, tu nasceu, tu pegou a energia daquele dia. É a tua assinatura galáctica, tá? O Kim 64. Nunca mais, dentro de 52 anos, isso vai se repetir. Quando tu fizer 52 anos, na data do teu aniversário gregoriano, vai ser o teu Kim 64. Por quê? Isso está totalmente ligado ao trânsito ali de Sírius e é um renascimento. Então, a pessoa passa pela mesma energia que ela vivenciou ao nascer. Ou seja, com 53 anos, se tu teve algum trauma lá com 1 ano de idade, tu pode ressignificar aquela energia com 53 anos. Porque tu vai estar vivenciando aquela mesma energia lá de trás, entende? Então, aos 52 anos é o renascimento. É onde alinha novamente o teu Kim com a tua data gregoriana. Antes, isso não acontece. Sempre no teu aniversário, pode ser que seja semente, mas nunca o Kim 64. Vai ser um dos outros 13, né? Porque tu tem 13 sementes ali que são irmãos.
Então, hoje, a energia do dia é essa aqui, ó. Kim 162, vento rítmico branco. Então, sempre vem acompanhado do selo, do tom e da cromática dele, né? Que é a branca, que é do refinamento. E aí vem o mantra Kim, que quando a gente lê lenta e pausadamente, tanto que ele não tem pontuação nem nada, a gente ancora, sincroniza na frequência daquele dia. E aí, se vocês lerem o mantra Kim de vocês estão ativando a energia de vocês, e ao ler o mantra Kim do dia, vocês estão alinhando com a frequência do dia. Aí vocês passam a estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. É sincronicidade. É muita sincronicidade, exato. E aqui é uma bússola, né? Que, vamos supor, se fosse aqui... vou pegar o Kim de vocês, por exemplo, ficar mais coerente. 60, vocês querem o 64 ou o 65? O seu é 64 e o meu é 65? Pode ser. Pode ser qualquer um. Então, olha só. Eu vou pegar a serpente, que o guia é a lua, tá? Então, a serpente, a tua energia de destino que tu veio para ser é a energia da serpente, tá? Que é essa energia vital. É a sobrevivência, é o instinto, tá? É esse poder da Kundalini, é o teu destino. Mas tu é guiada pela energia da água universal, o fluxo que a lua traz. Então, o teu guia é o quê? Se tu chegou aqui, não deu certo, não fica brigando com esse obstáculo. Flui, acha um caminho, sabe? E segue. Não fica batendo a cabeça ali. Então, o teu guia é isso, é o fluxo, né? Essa purificação emocional que a água traz, que a água tá ligada às nossas emoções, né? Esse é o teu guia. Então, como energia de apoio, que são os teus melhores amigos energéticos, se essa pessoa for do Kim do Mago, vai ser, assim, uma conexão absurda. Mas essa energia do Mago, ela te traz uma facilidade, que é o estar no aqui e agora. É o poder da temporalidade. Então, tu não te prende ao passado, também não fica ansiosa pelo futuro. Tu vive o agora. Isso é fácil pra ti. Realmente é? É. Que bom. E aí, como desafio, que é o antípoda, é o análogo, o antípoda, ele fala sobre o teu desafio. Aqui é a águia. Então, o que tu precisa... O desafio não é algo ruim, entende? Por exemplo, tu vai conhecer pessoas que são do selo águia... que elas não são desconfortáveis para ti. Ao contrário, vai ter bastante conexão. E essa pessoa tem algo que tu precisa aprender. O que é fácil, natural para ela, é o que tu precisa aprender. O que a águia traz? O foco. A visão ampla e o foco. Então, é isso que tu precisa ter, focar nas coisas, naquilo que tu quer. Porque talvez tu não consiga enxergar amplamente. Tu vai lá e tu olha a estrela ali de perto, tu não consegue ver a estrela. Então, te afasta, observa o cenário todo e foca onde tu quer chegar. Faz muito sentido. Esse é o teu desafio. E aí, quando tu trabalha o teu desafio, tu consegue ancorar quem tu é, teu destino. E tu tem para isso como energia de apoio, te facilitando o mago, vivendo aqui agora, guiada pela lua, fluindo. E tem o poder oculto. O poder oculto, ele manifesta ali pelos 33 anos ou quando a pessoa desperta consciência, que hoje está acontecendo bem mais cedo, né? E aqui o teu poder oculto é o guerreiro, que ele traz o questionamento, a inteligência. Então, geralmente é como as pessoas te percebem. O Ashram gosta de dizer que o poder oculto é como as pessoas te percebem. O Ashram, ele é o melhor amigo do José Argüelles. Tive o prazer de conhecer ele na Nova Terra. O José Argüelles já fez a passagem dele, mas foi ele que decodificou tudo isso da tumba do Pakal Votan. Então, tava tudo... Quem é o Pakal Votan? Pakal Votan foi um rei maia, e quando ele morreu, ele deixou na tumba dele toda a profecia codificada na pedra da tumba. E aí veio o enviado dele, Valum Votan, que é José Argüelles. Ele decodificou toda aquela informação e transformou nisso que a gente consegue cognizar hoje, porque da forma que estava ali era impossível. Complicado, né? Mas eles sabiam, quando o Pakal foi sepultado ali, eles sabiam exatamente quando a humanidade estaria pronta para acessar aquela informação. Eles sabiam o dia exato em que a tumba seria encontrada. Tava tudo programado já, né? Então, é algo que, assim, é uma bússola. O que tu veio fazer aqui na Terra? Tá aqui.
É só entender o teu oráculo. Claro, tem mais informações, né? A família conta, o teu clã conta. A família terrestre são grupamentos de família de alma que vieram para cá. Por exemplo, nós duas somos da mesma família. Em algum momento, quando a gente começa a evoluir no nosso processo pessoal, a gente começa a se conectar com essas pessoas da família. Mas existe o grupo que veio a trabalho, que são os clãs. E eu também vou passar a me conectar com o meu clã cada vez mais, conforme eu vou avançando no meu processo. Então, eu sou do clã do sangue. Encontrei uma pessoa da minha família e uma pessoa do meu clã de trabalho hoje, entende? Então, percebe como tá alinhado? E qual que é o meu clã? O teu clã é o do fogo. Ah, do O fogo. clã do fogo. Lembro que tu falou até da questão da fogueira e tal. Então, tem o clã do fogo e o clã do sangue. São trabalhos diferentes, né? Entendi. Mas algo conecta vocês. Então, quando a gente encontra uma pessoa e calcula o Kim dela, principalmente quando tem aquela conexão instantânea, assim... Ali, calculando o Kim, vai estar explícito. Tem alguma que conexão. foi que te conectou com aquela pessoa. Legal. Hoje mesmo eu falei pra uma pessoa, nossa, minha energia conectou muito, conheci ele no fim de semana. E aí, ele não sabia o Kim dele. E eu vim calculando, e ele tem o mesmo Kim da minha filha. Então, assim, é uma energia familiar pra Tem mim. muito isso, né? De você... Às vezes você nem conversa muito com a pessoa, mas você olha pra cara dela e fala... Meu, essa pessoa, assim, tem energia uma afinidade muito grande, né? Exato. Geralmente, essa pessoa é da tua família, quando calcula o Kim. E às vezes você fica até triste, assim, que não deu tempo de estabelecer uma conhecer. amizade, alguma coisa. Eu sou muito assim, gente. Eu vejo uma pessoa e falo, Ou gente, eu quero pessoas que ser tu muito gostaria de ser muito amigo e, sei lá, A pessoa tá não muito tá nem aí pra longe. você. Não, às vezes tá muito longe, a vida leva pra outros caminhos, você não consegue manter o contato, não consegue manter um relacionamento com aquela pessoa, né? Próximo, né? Próximo, Porque sim. energético sempre permanece, né? Sim, sempre. Por exemplo, eu tenho uma amiga da época da faculdade, assim, faz mais de 20 anos que nós nos conhecemos. E ela já morou em vários lugares, em países diferentes, e nós nunca desconectamos. Não desconecta. E a gente não se vê há anos, há muitos anos. Mas a gente sabe exatamente o que uma tá passando no seu processo de vida, porque a gente se fala coisas todos Tem a os dias. conexão. Ah, e minha melhor amiga também. Ela mora em São Paulo, eu moro aqui já há uns 5 anos. Então, é quase todo esse tempo sem ver, assim, mas... E se tu vê a pessoa, vai ser... É como se e você tivesse nem cumprimenta. encontrado ontem. Quando você manda mensagem, você nem cumprimenta. Você fala, preciso te contar um negócio. Isso, Você nem- não, porque o bom Não dia, tem boa noite saudação, já tá vira sempre rotina. no fluxo. Eu antes de vir pra cá, eu tava falando com a minha amiga que tá em Dubai também. E a gente tá há uns 4 meses tentando marcar um call pra gente se ver. tá difícil por causa do fuso, tudo. Sim. E aí eu disse, não, vamos começar a falar por áudio que vai ser melhor. Não dá. Mas tu sabe que tá ali. Se tu vê a pessoa, ou se a pessoa te ligar a qualquer hora e dizer, me ajuda, tu vai socorrer, né? É um amor, né? É um amor. Isso é uma conexão não física, né? Que é aquilo que a minha chama falou. Vocês já vivem juntas, só não no físico. No físico. Né? Então, existe uma conexão mental e emocional e, de repente, até espiritual, né? Vai saber se vocês não são almas gêmeas. Porque existe ser. muito nas amizades isso, né? Aquela Mas essa pessoa... minha amiga, teve um dia que eu fiz um almoço pra ela. Foi bem legal, assim. De despedida, que ela ia embora do país. Ela já tá há 2 anos morando fora. E ela foi no mercado com a minha filhinha e as duas... Eu abri o portão para as duas. Quando eu abri o portão que eu vi as duas vindo, ela de mão dada com a minha filha, eu vi ela, minha filha. Eu vi ela, criança. Tipo, chegando pra eu fazer o almoço. E me emociona, porque eu sei que eu fui mãe dela. Sim, Então, a gente tem que legal. esse amor não morre, né? O amor não morre. Não. Como diz o Carlos Drummond, a amizade é um amor que nunca morre, né? É verdade. Quando é uma amizade realmente baseada nessa confiança, né? Porque eu vejo muita amizade rasa, aquela amizade, assim, que é amiga quando tá tudo bem, né? sim. Amigo de churrasco. Mas aí, balada. assim, bastou um teste... Aí a pessoa já age diferente. E é complicado pra quem percebe energia, né? Vocês já devem bem ter complicado. percebido. Porque a pessoa não te falou nada, ela não brigou, ela não foi desagradável, ela não tirou satisfação. Mas energeticamente, tu sabe Cortou. tudo o que tá acontecendo. Tu sabe as adagas que estão vindo. E aí? Aí não dá. E aí como é que tu explica pras pessoas por que tu te afasta de alguém? Porque tu sentiu as adagas dela vindo. Né? E não tem como explicar tem isso, como. só a gente sabe. Então, são amizades que eu já repenso. Opa, se tá vindo a daga pra mim, que amizade é essa? Pra quê, né? né? Se tem julgamento, né?
Muito, às vezes julgamento, ciúme, competição, tudo isso. E aí que a gente vê o que as pessoas entendem como amizade, que na verdade não é, né? Se nós temos uma amizade e acontece algo, eu vou chegar e vou conversar contigo, olha, eu tô sentindo isso faz sentido, vamos esclarecer as coisas, né? Não, a pessoa fica ali rodando aquele programa mental, alimentando os monstros. E eu, particularmente, eu não gosto de dar anestésico para os monstros de ninguém. Eu gosto é que eles se levantem todos para ver com quem eu tô lidando, né? E onde a pessoa é capaz de chegar. Sim. Então, é bem interessante, assim, no campo da amizade, a gente vê que precisa ter um aprofundamento tanto quanto no campo dos relacionamentos, né? Porque é um relacionamento, né? A amizade é um relacionamento. Só que ainda tá com aquela visão, principalmente dentro do feminino, né? O público feminino compete muito. Sim. Nós fomos estimuladas por éons de tempo a competir. A competir, né? a atrair, né? Isso. Então, é bem complicado, assim, e triste também quando a gente vê uma mulher denegrindo a outra, competindo com a outra e não automático, se fortalecendo. né? A gente não consegue se controlar ao criticar outra mulher. Não. Porque a gente tá totalmente condicionado a ver e achar... E às vezes a gente tá meio que defendendo, mas no fundo tá pensando, mas sei lá, sabe? Porque é muito enraizado isso na gente. Eu falo que uma mulher adora jogar um balde de água fria na outra, né? Tipo, aquela coisa de você ver ela, uma mulher brilhando, ou se destacando, e a pessoa ir lá querer, sabe? Isso é muito venenoso, né? Venenoso. Isso é venenoso, isso me entristece muito, sabe? Porque o público feminino... A energia do feminino é a nutrição, né? É nutrir, é acolher. E aí a mulher não faz isso com outra mulher, não faz com ela mesma, começando, né? Sim. E aí não faz por outra mulher, então o que sobra? Sobra competição, né? Sobra o campo de batalha, que é o que a gente vê. Mulher brigando com mulher por outro homem. E às vezes o homem não tá nem sabendo, as mulheres estão se matando. Estão lá. Gente, o que é isso? Mas eu acredito que isso tem melhorado muito. Assim, eu acho que tem uma movimentação, não é o ideal, mas tem melhorou, uma movimentação né? de melhora. Porque na minha época não, porque minha época é agora. Sim, exatamente. É agora. Quando, né? Eu presenciei, mais jovem, né? Eu lembro que era bem pior. Nossa Senhora, era um nojo. É uma época horrível, assim, que eu vivi da minha infância, minha adolescência. Bizarro, sabe? Então, até a época da faculdade, ridículo. Então, eu acho que está num movimento de mudança. Tá começando. Né? Não é o ideal. Comparado ao cenário hostil e primitivo que a gente vivenciou, né? Nos anos 80. Hostilidade total, assim. Então, realmente, a gente olhando hoje... Mas eu acho que tudo é um processo, né? Poxa, vamos nos colocar, sei lá, 100 anos atrás, 200 anos atrás, que a gente não tinha direito de nada. A gente era só... Mas se a gente olhar mais para trás, as mulheres se reuniam nas tendas vermelhas para lunar juntas. Mas às escondidas, né? Porque senão elas eram assassinadas, né? Não, era assim e elas eram honradas. Até os homens descobrirem a participação deles ali na criação da vida, né? Aí, observando... Isso até fala num livro, agora eu não lembro qual. Observando o comportamento dos animais, eles... pegaram isso. Se ligaram. Que, peraí, né? A gente vai se lascar. Feminino, então essas crianças, essa barriga que cresce aqui não é do divino. Isso aqui eu tenho participação aqui. E aí eles começaram a se empoderar, entende? E dominaram. É um ciclo, né? Uma hora tá aqui, outra Exato, tá então aqui. nós já fomos unidas. Nós fomos unidas, irmandade, uma mulher ajudando a outra. Já teve esse cenário antes, onde a mulher era respeitada, a mulher era consultada, né? Porque... Sim. A intuição, os poderes femininos. Né? Exato, nós já fomos Você honradas. viu a Roda do Tempo? Hã? A Roda do Tempo? Não. É bem legal. Uma série, né? Que bacana. Um mundo em que as mulheres, quem predomina é o feminino. E fala muito de tudo isso aí, assim, é bem legal. Foi uma realidade que já existiu, mas se perdeu ali com a questão do patriarcado, né? E hoje a gente está recuperando, já tem muitos movimentos de sagrado feminino, divino feminino. E as pessoas confundem com feminismo e não é a mesma coisa. Sim. É muito importante deixar claro, porque o feminismo tem raiva do masculino e não é para ter
guerra, né? Ai, não. Muita guerra, a gente tem que Não, honrar gente, o pelo amor... Eu masculino. acho que assim, é muito delicado a gente falar desse tema. Porque o feminismo, por mais que não seja favorável na vertente que a gente está trabalhando aqui, mas o feminismo ele foi responsável também por essa liberdade. Senão a gente não podia nem estar aqui conversando. Nem voltar, nem houve nada, uma ruptura ali em função desse movimento. Mas é um movimento que já não pode mais ganhar força porque instiga muito a luta com o masculino. É a questão do ciclo, né? Ele foi necessário com muita força e muita potência durante o momento e a tendência é se estabilizar ali. Mas assim, o que eu acho muito complicado é a gente esquecer da importância do feminismo, e das que morreram e sofreram pra gente estar aqui. Pra gente poder se expressar, né? E eu falo, a gente lá, porque as mulheres botaram o masculino. Elas tinham que botar o masculino pra rodar, gente. Se não botar. Ia ser com, sagrado feminino que a gente ia conseguir trabalhar ou, né? Assumir espaço. Mas durante um tempo... Tem que buscar o equilíbrio, né? Sim, a harmonia, hoje sim. Né? Eu não sou a favor de direitos iguais. Eu acho que o feminino tem o seu espaço e o masculino tem o seu espaço. Tem o seu, né? Sabe? Cada um com a sua característica. Isso, então é complementar, né? O feminino precisa do masculino tanto quanto o masculino precisa do feminino. Então é uma dança, é algo que precisa ser harmônico. Eu não gosto, assim, dos ismos, sabe? Todo ismo. Seja capitalismo, feminismo, comunismo, tudo pra mim tem o ismo ali. É separação, né? É separação. Então não é legal, né? Seja de religião, seja do que for, vai te criando. Mas tem movimentos que vêm pra quebrar. E infelizmente a ruptura é sempre um caminho de dor, né? Sim. Difícil. A gente tá caminhando para que seja o caminho do amor futuramente aí na Terra, né? Sim. Que seja. Mas dos tempos que viemos, tinha que ser assim tinha na força, né? Tinha que ser na Hoje força. não precisa mais. Até a própria questão da ayahuasca, as pessoas ainda têm essa visão de que o processo da ayahuasca tem que ser com peia, tem que apanhar da força e não precisa mais ser assim. Você quer que seja difícil, o universo fala ok, né? Vai, né? As pessoas... eu conheço lugares que as pessoas que coordenam o local têm essa visão de guerra, de batalha, de dificuldade, de luta, tem que passar peia para se curar. E é assim que as pessoas fazem os processos no lugar. Na dor. Porque é essa energia sustentada. Então, a espiritualidade já falou diversas vezes. Não precisa ser na dor, já pode ser no amor, mas as pessoas precisam escolher. Então, assim, eu vejo por mim. Em 12 anos consagrando a ayahuasca, eu vomitei uma única vez. E foi uma coisa, assim, extremamente leve. E aí eu vejo pessoas indo todo mês, há anos, e passando por processos horrorosos. Como? Porque a pessoa acredita. A crença, né? É o que você acredita, é o que vai ser vivenciado. Quando eu sento, tomo ayahuasca, eu já falo, ok, tô aqui para aprender pelo amor. Tanto que a espiritualidade já disse, não precisa nem estar aqui, porque já está fazendo os downloads que precisa, não precisa estar na força para receber a informação. O processo é esse, a gente não vai ficar para sempre tomando ayahuasca. E você tem que depender disso para ter uma conexão, né? Exato, não é depender, tu aprender a ter a tua conexão. Então, hoje eu consigo me conectar e receber o que eu preciso sem ir lá, mas eu gosto de ir lá para ajudar na cerimônia. Eu sou a guardiã da ayahuasca que nunca gostou de conduzir a cerimônia de ayahuasca porque eu não posso falar, né? Eu gosto do cacau porque aí eu posso falar durante a cerimônia. E na ayahuasca tem que respeitar o processo das pessoas. Mas muito bom, Camila. Nosso tempo tá acabando, né? Mas deu para falar um pouquinho de tudo. Não deu ainda dessa parte. Da escala. A escala Hawkins. É muito assunto. Muito assunto. Na verdade, eu trouxe aqui, se fosse necessário, mas mais em frequência das pessoas também, né? Mas se a gente fosse fazer o link com a frequência da música, que é um instrumento de cura, né? O próprio vamos deixar numa próxima pra tu falar disso aí. Aí fala de forma mais profunda, pegar esse tema. Então, volte sempre. Foi muito bom. A gente que agradece pelas dicas do calendário aí. O calendário das chamas gêmeas. E a gente vai deixar toda a descrição para as pessoas que quiserem fazer atendimento, né? Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, divulgar.
Para quem está começando, não se esqueça de comprar o nosso curso, né? O curso desse Despertar Espiritual. É um curso muito legal que a gente está fazendo. Meu cursinho de Tamiana também, para quem quer se conectar aí com os pleiadianos. E o nosso grupo VIP, né? Entrem lá, acessem, que vai ter sempre informações legais para vocês. E sigam a Camila também. Eu sigo ela já há um tempo, é uma delícia. Se inscrevam no canal dela também, né, Camila? Sim, por favor. Gratidão. Gratidão, Camila. Obrigada.